Não tá inscrito ainda? Não deixou o seu like? Então faça isso antes de assistir esse corte, porque fortalece muito o nosso trampo. Conto com você. E o que cabe à justiça desportiva, se é que é a justiça desportiva, porque a gente tem um cenário muito brasileiro da coisa, que tem o STJD, mas eu não sei muito bem como funciona lá fora, em outros países, como que é. São diferentes, exatamente. Então, mas, por exemplo, o que a gente tem visto várias e várias vezes acontecendo com o Vinícius Júnior. Até que ponto isso é responsabilidade jurídica com desrespeito à La Liga, com desrespeito à UEFA, até que ponto esse futebol, esse esporte que é transnacional, como você falou, ele não tem essas barreiras da justiça comum, que são muito territoriais. Até que ponto, em termos jurídicos, o Brasil poderia intervir se quisesse nessa questão também? Teria poder jurídico para tentar fazer algo que pudesse ser benéfico para ajudar o Vinícius e servir de exemplo e punir também. Me explica um pouco dessa história. Assim, o Brasil não tem nenhum poder jurídico na Espanha. Né? Obviamente, o que vale é a legislação espanhola. Agora, o Brasil tem um poder institucional muito grande. E ele precisa agir institucionalmente. Numa própria conversa entre presidentes, isso pode gerar um efeito importante para a La Liga, para o futebol espanhol, de conscientização por lá. Então, esse efeito institucional, esse tipo de pressão acaba funcionando muito. Né? Eu escrevi um livro que se chama Direitos Humanos e Esporte, como o caso George Floyd ajudou a transformar as regras do jogo, que eu mostro como um negro norte-americano morto por um policial branco acabou desencadeando uma série de transformações dos regulamentos privados do esporte na proteção de direitos humanos e no combate ao preconceito. Pô, vamos lembrar. Logo depois da morte de George Floyd, no futebol, vários atletas começaram a levantar o braço contra o preconceito e levantando a camisa de não racismo. Black Lives Matter, né? Vários. Até pouco tempo atrás, antes do episódio de George Floyd, normalmente eles eram punidos. Colin Kaepernick foi banido da NFL. Então, no futebol, como vários atletas, quando é só o Felipe que faz, pune o Felipe. Mas quando é o Felipe, o Rodolfo e o André, não tem mais programa. E aí, atletas de ponta passaram a se manifestar. Daí, o que a FIFA fez? Entregou um memorando para todas as associações nacionais, que são a CBF da vida, a AFA da vida, a Federação Italiana, dizendo o seguinte, olha, vamos lembrar, e lembrou, né, do nosso estatuto, que é uma espécie de constituição do movimento privado do esporte, do futebol, que traz lá no artigo 4.2 a proteção de direitos humanos. E ela é inegociável. Quando alguém está levantando o braço contra o preconceito, ele está defendendo o quê? Direitos humanos, como é que a gente vai punir? Puniram. Até ontem puniram. Pararam de punir. Na NBA, os atletas não entraram em quadra. Sim. Vocês não lembram? Teve um dia que a rodada foi cancelada. Sim. E aí eles tiveram que sentar à mesa, os chefões da NBA, os executivos da NBA, e conversar com os atletas para mudar a postura na NBA e ela encampar uma campanha de combate ao racismo e de proteção de direitos humanos. E foi além. Os atletas exigiram da Liga, da NBA, que criassem postos de votação para as comunidades mais pobres dos Estados Unidos, porque era ano de eleição. Olha como o esporte pode ser transformador. De vote. Quanto vale isso? E foi colocado. Na NFL, um pedido de desculpas histórico com 5 anos de atraso para o Copernic. E assumindo que a NFL errou naquele momento, o que é uma conquista histórica. A NASCAR, tradicional fórmula de velocidade de competição nos Estados Unidos, que até então usava a bandeira confederada, que é uma bandeira sulista dos Estados Unidos, uma bandeira escravocrata, que depois do episódio de George Floyd, através de um regulamento privado, baniu. Estava proibido se levar a bandeira do sul dos Estados Unidos para as competições da NASCAR. Olha quanto avanço se deu. Então é isso. Tem que ter uma pressão forte dentro da Liga Espanhola, uma pressão muito forte, lembrando os compromissos que o esporte traz. Esporte não se afasta de direitos humanos, não se afasta do direito, e direito tem como pilar a construção de direitos humanos. Então, tu tem como pilar do direito a construção de direitos humanos, direito não se afasta do esporte. Então, o esporte tem na construção privada, dentro da autonomia que tem, como pilar também direitos humanos. Está lá no Estatuto da FIFA. Proteção de direitos humanos. Sempre. Está lá na Carta Olímpica do Movimento Olímpico, que é outra cadeia associativa. Tu tem a cadeia associativa do Movimento Olímpico, tem a cadeia associativa da FIFA e todos aqueles que são filiados. No Estatuto da FIFA tem proteção de direitos humanos. Na Carta Olímpica tem também proteção de direitos humanos nos seus princípios. Então, quando tu tem isso como base, que é tipo uma constituição do esporte, todo o regulamento privado tem que vir orientado por esses documentos.
Então, dentro da liga, eles precisam se exigir uma postura forte com relação à proibição desse tipo de manifestação em ambiente esportivo, porque esporte agrega, não afasta. Mas aí, assim, é uma pergunta mais profunda e complexa, que vai além da questão jurídica da coisa e muito mais da questão humana, que é o seguinte. Para tudo isso acontecer e para o movimento, para o que aconteceu com George Floyd mudar tanta coisa, precisou dos grandes jogadores. Protagonistas dos eventos intervirem na parada. E aí, assim, por que o atleta norte-americano viu aquilo? E a gente conhece muita história norte-americana com relação ao racismo e tal. Um país que foi segregado há pouquíssimas décadas atrás e tudo mais. Por que eles conseguem se revoltar da maneira como se revoltaram a partir de um fato como esse, que tomou proporções mundiais? E aqui no Brasil a gente vê cenas, você abre o seu Instagram, você vê cenas de abuso policial, de policiais brancos contra pretos, todo santo dia, contra policiais em ambientes de pobres, que é justamente da onde surge 99% da classe dos jogadores. E ninguém se revolta com porra nenhuma, ninguém para porra nenhuma, tá todo mundo preocupado com seus milhões e foda-se o resto, e sai fazendo 22, e sai apoiando a barbárie. Por que lá fora os caras se revoltam, buscam inclusive interesse para fazer com que a população seja mais engajada politicamente e vote, e aqui no Brasil todo mundo pouco se fudendo, é Copa do Mundo, eu vou comer carne com ouro, e é o caralho, estão passando fome. Na mesma semana da fila do osso, tava lá a galera representando o país. Não, Copa do Mundo, é o Brasil comendo carne com ouro, na mesma semana que o povo brasileiro tava abrindo caminhão para comer osso, velho. Não. Por que, cara, que os jogadores brasileiros não conseguem se conscientizar? A gente tem um histórico déficit de indignação. Acho que o brasileiro apanhou tudo na vida, muito na vida, que começou a normalizar o absurdo. A gente vê criança... E hoje a gente tem que dizer o óbvio, né? E a gente precisa repetir o óbvio. A gente tem que ter força para gritar o tempo inteiro com o absurdo que é uma criança pedindo comida na esquina de casa, no semáforo. Porque isso é um absurdo. Porque o Brasil hoje é um país que condena a criança ao abandono. Porque ele vai ser um adulto sem nenhuma condições de competir, de entrar no mercado de trabalho. A condena a criança recém-nascida à marginalidade. Porque como é que a gente vai falar em meritocracia se o meu filho vai lá, toma leite de manhã, toma um suplemento de tarde, estuda no colégio de manhã, faz reforço de inglês de tarde, dorme às 8 horas da noite, comigo conversando, rezando e fazendo todas as coisas necessárias para uma educação bacana, com esse que está abandonado na rua pedindo? Não tem meritocracia no Brasil, não tem igualdade no Brasil. Então, a gente se acostumou com o absurdo que a gente acaba não se indignando mais com situações cotidianas, mas que continuam sendo um absurdo. Então a gente precisa, obviamente, e aí tem uma grande discussão que tem mudado também dentro do esporte, e graças a Deus a gente está avançando. Hoje direitos humanos é uma pauta urgente dentro do movimento esportivo, e o movimento esportivo está levantando uma bandeira meio tímida, mas está levantando algumas bandeiras. A gente teve a Copa do Catar, eu escrevi sobre isso hoje, que traz um legado aí de melhoras nas condições de trabalho dos trabalhadores imigrantes lá em função da pressão externa que teve. Os caras eram escravos que estavam construindo os estádios da Copa. Olha o absurdo. A FIFA, que defende direitos humanos, tinha como tinha um país sede escolhido e onde os empregados, aqueles empregados das empresas que estavam construindo os estádios da Copa do Mundo, eram quase uns escravos dentro de um regime legalizado no Catar, que era o regime kafala. Que tu entregava o documento pro teu patrão e tu só podia ir embora quando teu patrão devolvesse o documento. Tu não podia trabalhar para outra pessoa. Não podia ir embora do país. Isso mudou a partir de pressões internacionais. O próprio futebol se viu pressionado a tentar mudar essa relação. Daí teve a questão do LGBTQIA+, que também houve uma pressão muito grande externa, mas aí é uma questão diferente, porque é uma questão cultural, uma questão enraizada de princípios que tem numa comunidade muçulmana com relação à comunidade homossexual. Então, essa mudança não foi tão eficiente, tão forte, quanto a mudança na relação trabalhista, que é uma relação de questão prática, legislativa. Mas, assim, são essas irritações e essas provocações que precisam ser cada vez mais fortes, e quanto mais gente participar, que realmente desencadeiam transformações importantes. Um exemplo, Olimpíada de Sochi 2014, eu estive lá.
Um pouco antes, a Rússia estabeleceu uma lei homofóbica, que não era mais permitido qualquer tipo de vínculo afetivo ou manifestação afetiva em público de pessoas homossexuais do mesmo sexo. E nenhuma propaganda era permitida também que insinuasse qualquer tipo de relação homoafetiva. E os atletas se indignaram com isso. E os patrocinadores se indignaram com isso. E havia uma ameaça real de boicote à Olimpíada de Sochi. O que o Comitê Olímpico tem que fazer? Conversou com os atletas e disse, olha, a partir de agora nós vamos colocar como cláusula para habilitação de cidade-sede, de que para ser sede, o país não pode ter nenhuma lei que seja com preconceito à raça, cor, sexo e orientação sexual. Houve uma mudança na Carta Olímpica por causa dessa pressão. Coisa que a FIFA não faz nem fudendo. Precisa dessa pressão. Os jogadores eles precisam entender que hoje só uma postura passiva de proteção de direitos humanos, ou seja, eu respeito direitos humanos. Eu não chamo ninguém de macaco, eu não chamo ninguém de homossexual, lá, de bichinho, de não sei o que, eu não chamo nada disso. Eu respeito as pessoas, mas para mim basta. Essa postura passiva, que é tu não cometer um crime, já não basta. Não muda nada. A gente porque não muda, porque não gera a transformação necessária que a gente está precisando. A gente precisa de uma postura ativa de proteção de direitos humanos. Ou seja, eu não faço e eu grito que é fundamental que todos façam e que todos ajam contra o preconceito em defesa de direitos humanos. É isso que o esporte tem que entender o papel dele, essa postura ativa. A gente já tem tido decisões dentro do movimento privado jurídico do esporte de condenação por atitudes homofóbicas ou preconceituosas que até pouco tempo não se via. O próprio TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, não tem mais olhado só os regramentos privados do esporte. Tem olhado o Estatuto da FIFA, tem olhado a Carta Olímpica do Comitê Olímpico e tem olhado regras, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, decisões de tribunais europeus de direitos humanos para tomar uma decisão e punir aqueles que cometem atos preconceituosos no ambiente esportivo, para se mudar uma cultura. Mas isso, obviamente, exige a participação coletiva. Nenhuma mudança acontece se não vem através da luta. Isso Iering escrevia lá atrás. É a luta que provoca transformações. Então precisa de uma mobilização coletiva que vai gerar uma irritação, que vai gerar um diálogo, que vai gerar um aprendizado e vai gerar uma mudança. Mas precisa dessa cadeia, obviamente. Aqui nos nossos quintais, a gente vê Libertadores sim, Libertadores também. Os brasileiros vão jogar na Argentina, como foi o Palmeiras no meio de semana contra o São Lourenço. E a torcedora nitidamente, totalmente vontade, sem preocupação nenhuma, à vontade. E macaquinho, fazendo gestos. E aí o Palmeiras vai, solta uma notinha, repudia, não sei o quê. Teve até o Boca, acho que tomou uma punição da Conmebol ali, $300 mil, uma parada assim. E ao invés de, os clubes brasileiros se unirem, cara, não vamos jogar essa porra mais. Vocês viram o exemplo? Não vamos jogar. Legal demais. E aí? E assim, se não jogar... A Conmebol vai se fuder. Se não jogar, perde... Mano, quanto que as empresas brasileiras pagam pela Libertadores? Quem foram os últimos campeões Felipe, da América? Os brasileiros. Vocês viram o caso agora, Felipe? Viu o caso do time da terceira divisão do futebol espanhol? Sim, teve um goleiro que foi também humilhado, foi também agredido, com atos preconceituosos no final de uma partida. Não vou lembrar o nome dos times, mas eu escrevi sobre isso, mas não lembro, minha cabeça não permite mais. E aí ele foi para cima da torcida, indignado, obviamente, se sentiu agredido, e o juiz o expulsou, ele foi embora, foi expulso, e os jogadores todos do time dele deixaram o campo. Todos deixaram o campo. Se isso acontece com o Real Madrid, se isso acontece com o PSG, eu até escrevi, provavelmente o time vai ser declarado perdedor por 3-0 e o goleiro vai ser suspenso. Foi o que aconteceu, o goleiro foi suspenso e o time declarado perdedor, porque é o que traz o regulamento. Uma leitura estreita do regulamento é o que traz. Agora, tinha caminho para não punir? Claro que tinha caminho para não punir, numa leitura mais ampla, obviamente. E aí, se o Real Madrid faz, se o Barcelona faz, esse tipo de punição vai ser a mesma? Se os atletas brasileiros todos se mobilizarem, os clubes se mobilizarem, será que não causa uma transformação efetiva? Eu acho que a gente está avançando, tá? A punição por Boca foi pequena, mas em 2019, em função desse tipo de reclamação, de vocês falarem no programa de vocês, da TV mostrar, dos atletas reclamarem, dos clubes se posicionarem, dos financiadores, dos patrocinadores também se posicionarem, a Conmebol teve que reformular o código disciplinar dela e botou uma punição mais alta para atos preconceituosos. Então agora a punição do Boca já foi de $100 mil.
já é a mais. E uma parte do estádio interditada. Já foi uma punição histórica, ainda pequeno, para atos preconceituosos, mas já é um avanço. Tem que perder ponto, cara. Eu acho que sim, mas tu tem que trazer no regulamento privado. Tem que ter uma Mudar pressão para mudar o regulamento privado do esporte que traga aqui. Tudo bem, a gente defende direitos humanos, mas que tipo de punição pode ter o clube onde uma torcida se manifesta de maneira preconceituosa? Está aqui no regulamento, ó. Se tem um número expressivo de torcedores, mais de 50, perde ponto. Se é 1 ou 2, estádio interditado, parte do estádio interditado. Se é 5, parte do estádio interditado. Se é 1 ou 2 identificados, só multa. Entendeu? Porque aí tu tem um caminho mais fácil para o intérprete julgar e punir. Eu acho que existe caminho, mas eu sou um cara muito aberto para isso. Eu tenho discussões com professores meus, com pessoas que eu admiro muito, que são muito mais da autonomia esportiva e acho que protegem mais a integridade do jogo, o que está acontecendo dentro do jogo. Mas eu, defensor que sou de direitos humanos, eu acho que tinha caminho para punir mesmo. Sabe? Fechar o estádio por mais tempo, né? Usar regulamentos privados, leis estatais, para dar um entendimento um pouquinho mais forte. Mas dentro do regulamento privado, a gente precisa avançar com o código disciplinar. Lá atrás, a UEFA não puniu os clubes ingleses de participarem da Champions League na época por conta da superlotação que foi naquela final lá do Liverpool, de Hillsborough, né? Morreu gente pra caralho. Por que a Conmebol não faz isso? Proíbe os argentinos de jogar a competição. Quero ver se não vai dar uma mudada, porque lá na Inglaterra eles dependem do dinheiro também das emissoras argentinas que bancam. Cara, tipo de preconceito tem que ser radical. Não é um caminho fácil, mas a gente está avançando. Eu acho que a gente precisa continuar pressionando para essas mudanças, provocar as irritações que vão gerar um diálogo necessário e vão apresentar as mudanças que a gente está esperando. Porque, assim, a Conmebol, e é o que eu digo de CBF, de todos, não basta colocar lá nos banners, nas telas dos estádios, não ao racismo, combate ao racismo. Ela precisa de uma postura efetiva. E a postura efetiva é essa. Quem sabe uma mudança no regulamento, quem sabe uma punição desportiva mais forte, não vai se mudar uma cultura que está estabelecida. A gente está avançando, as penas passaram a ser maiores, mas a gente pode avançar um pouquinho mais porque essa cultura, infelizmente, continua permanente no estádio brasileiro, no estádio sul-americano, quando o esporte, na verdade, não pode afastar, não pode segregar. A natureza do esporte é aproximar.